Olá, Tudo bem? tudo? Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo direitinho. É que chuva, hein? Menina, Menina, que gente, chuva. e aqui tá falhando um pouquinho a Hum, energia. Então, assim, tem hora que tá dando um pico, sabe? entendi. Então, se porventura cair aqui, aí você continua até eu conseguir entrar de novo, porque tem hora que tá dando um pico, Tá, tá? joia. Eu vou chegar um pouquinho aqui para trás. Acho que ficou aberto, né? Tá, o pessoal já tá entrando, né? Já tem algumas pessoas ali, o pessoal já tá chegando. Então, É um assunto muito importante, né, que a gente precisa tratar. e- E primeiro, eu queria te agradecer porque, né, de ter aceitado esse convite. Geralmente, eu sempre fiz aqui no meu Instagram um momento que era um momento de live, né, com algumas pessoas. Agora até tinha um tempinho que eu não fazia. E estou muito grata por você aceitar participar, esclarecer essas dúvidas, né, das pessoas que cada vez mais a gente recebe mulheres, né, com deficiências hormonais, com baixa libido, dificuldade de concentração, cabelo caindo, pele ressecada, secura vaginal. Então, assim, a gente vê cada vez mais isso. E, claro que em relação à questão da menopausa, mas muitas pessoas até abaixo dos 40 anos, né, nós temos visto muito dessa questão. Então, é muito essencial que seja falado sobre esse assunto, para a gente tratar a prevenção, né? Exato. Eu também queria te agradecer. É muito bom a gente fazer essa live. A gente pode fazer aí uma live chamada Quinta Integrativa, né? Sim, Eu acho. Eu tinha a quarta integrativa, onde eu fazia live, mas eu também dei uma parada por questões aí de muito trabalho. A gente às vezes não pode permanecer fazendo sempre. Mas é um assunto tão importante, tão necessário, que a gente não pode deixar passar, e principalmente é um assunto que está voltando porque sim, hoje em dia nós somos muitas mulheres, metade da população é de mulheres, um terço da vida dessas mulheres vai estar na menopausa, então a gente não pode negligenciar esse tema. Então, por isso que eu sim, achei ótimo você ter colocado, né, a questão do debate, de lives sobre menopausa. Eu acho que realmente falta, principalmente na área médica, são poucos os prescritores de terapia de reposição hormonal. sim, Ainda só 18% dos ginecologistas sabem prescrever uma terapia de reposição hormonal. Então é um número muito baixo. No SUS, as mulheres estão muito desamparadas. sim, Ou seja, a gente precisa realmente trazer esse assunto à tona, a juntar aí as mulheres. Eu acho que a nossa proposta é justamente essa: unir essas mulheres, fazer aí congressos, simpósios, onde a gente possa divulgar o tema com mais profissionais, não só da área sim, integrativa, mas tá trazendo aí, né, pessoal que trabalha, por exemplo, com a violência da mulher, quem trabalha com a é, medicina convencional também tem como agregar, ou seja, é unir as forças para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. é, Então, eu fico exatamente. feliz também de estar aqui. Tomara que o pessoal goste, Sim, que tenha bastante gente assistindo a gente, para a gente fazer essa live, mas é o início de várias lives que a gente pode realmente estar trazendo para as sim. pessoas. E é um assunto bem extenso, né? Então, a gente tem várias Muito. camadas aí da reposição hormonal e também, né, da saúde da mulher. Então, esse é o primeiro passo que a gente está dando aqui hoje para trazer mais informação para as pessoas, né? Isso. E a saúde dos ovários, né, do útero, a gente vê muito questão da endometriose atualmente, Sim. né? Então, a gente pode compartimentar. Endometriose também é um assunto bem abrangente, mas que também fala de saúde da mulher. Então, a gente depois pode programar, né, uma Sim, live sobre endometriose, que é importante, porque também tem uma incidência alta ultimamente. Então, são muitas mulheres com problemas, né, em relação à parte hormonal, e endometriose também tem a parte hormonal envolvida nessa doença, nesse sintoma, então a gente pode trazer aqui. Hoje nós vamos falar sobre o climatério e a menopausa. Eu vou trazer alguns insights, é, alguns consensos que ficaram, né, dos últimos tempos. Teve em Harvard, a gente teve aí um congresso em Harvard muito importante, onde ficou definido algumas condutas, são sim, condutas mais novas,
as próprias sociedades, a Febrasco, essas sociedades, elas têm colocado aí alguns consensos que a gente tem que estar sempre se atualizando para a gente poder fazer um bom tratamento durante essa fase. Aham. Mas basicamente hoje a gente vai falar sobre a questão hormonal, tanto na fase do climatério como da menopausa, que eu acho que ainda tem muitas dúvidas. É só essa live, não dá para sanar tudo, Sim, porque o assunto é, como você falou, o assunto é muito abrangente, implica em muita coisa, e o desequilíbrio hormonal altera a saúde da mulher em várias vias metabólicas. É a parte hormonal afetando a parte neurológica, sim. osteomuscular, psíquica principalmente e física. Ou seja, a É, gente tem aí muito assunto, né, para debater durante essa live. é. Uma das coisas assim que a gente percebe, né, que eu queria até falar com você em relação a isso, porque o que a gente pensa é o seguinte: às vezes as mulheres deixam para cuidar das questões do hormônio só quando realmente já começa a aparecer o sintoma. Sendo que o ideal seria, desde quando aquela menininha ali vai à primeira consulta, ela já ter, né, uma análise ali, dessa análise hormonal, para poder dali para frente continuar tendo um cuidado, né? Porque a gente vê que até crianças mesmos, né, crianças aí em torno de 10, até a minha irmã, por exemplo, que está com 13 anos, já tem um desequilíbrio hormonal que, se tratado preventivamente, quando chegar lá na época do climatério, da menopausa, esses sintomas são menos agravados, acredito, né? E menos agressivos. Hoje a Sim, gente convive, né, com situações metabólicas que estão muito ruins. Eu pego meus pacientes e aí a gente tem hoje, pensando em desequilíbrio metabólico, a gente tem as pessoas muito carentes de nutrientes. Elas não têm nutrientes, sim, então elas não têm uma boa cascata hormonal, em consequência disso, esse eixo hormonal está muito em desequilíbrio. uhum, Crianças e adolescentes hoje não têm uma boa fonte nutricional. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é como está a saúde dessa pessoa, a saúde dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto. Será sim, que ela está deficiente de várias vitaminas, vários minerais? Porque se eu estiver com o meu terreno biológico muito prejudicado, eu não tenho condição de fabricar boas moléculas hormonais. sim, Então, o primeiro passo é a gente avaliar isso. E hoje as pessoas têm uma deficiência severa de nutrientes. Primeiro que a gente não tem alimentos disponíveis de qualidade e a maioria das pessoas tem acesso a alimentos ultraprocessados, os fast foods, sim, refrigerantes. Isso aí, muito se fala, mas pouco se explica. Isso aí vai ser determinante na saúde, principalmente do adolescente hoje, que não aceita ter é, uma alimentação baseada em nutrientes. Ele se alimenta, mas ele não se nutre. E isso sim, impacta nessa puberdade, essa puberdade às vezes muito precoce, por é, causa da exposição que esses adolescentes estão aos metais pesados, a sim, uma série de contaminantes é. ambientais. Chama biótico, agrotóxico, é o que a gente faz, né? Limpando esse terreno biológico para dar suporte para o organismo, né? Para ele ficar Exatamente. em equilíbrio de novo. Inclusive, quando a gente fala para as pessoas na questão de ter um bom sono, né, fazer uma atividade física, porque tem estudos que comprovam que a melatonina é essencial para a produção de hormônios, né? Essencial, essencial. A melatonina, o sono reparador, ele é um Sim, pré-requisito muito importante para a gente ter uma boa saúde hormonal. Então a gente aham, precisa dormir, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa se nutrir. Tudo isso retarda o início dessa menopausa, que na verdade, o que é a menopausa? É a interrupção dessa menstruação por 12 meses. Então, a gente faz o diagnóstico da menopausa retroativo. Então, 12 meses para trás, a mulher deixou de menstruar por 12 meses, ela está na menopausa. É um marco na vida dela, assim como a menarca, que é a primeira menstruação. Então, sim, a gente tem que entender de uma outra forma o que é essa fase na vida da mulher. Então, a menopausa é um diagnóstico que já vem pela segunda, é a terceira fase, na verdade, da vida da mulher.
E aí tudo se inicia, não começa na menopausa, inicia no climatério. E o Aham. climatério, ele está chegando cada vez mais cedo. As mulheres hoje, por estarem no mercado de trabalho, à frente do mercado de trabalho, as mulheres estão muito estressadas. E é bom lembrar aqui, falar para as pessoas que estão aqui na live, que uma mulher que sofre todo tipo de estresse durante o dia é uma mulher que tem o cortisol, o hormônio do estresse, muito elevado. Isso Sim. diariamente. É esse cortisol elevado que vai diminuir a sua produção de hormônios, principalmente a progesterona. E aí a mulher desenvolve um quadro chamado predominância estrogênica. Ou seja, o cortisol vai competir com a progesterona, essa progesterona ela fica em menor quantidade e ela tem muito mais estrogênio. Então, quando ela está lá na faixa de 38, 40 anos, essas mulheres vão desenvolver miomas, Uhum. endometriose. Claro que não é só esse fator, mas é um dos fatores. Então, ela tem chance de chegar muito mais cedo na menopausa em função do nosso estilo de vida. Porque Sim. antigamente, gente, a mulher chegava com 54, 55 anos. Hoje eu pego aqui no meu consultório 38 anos, 36. A mulher já está num desequilíbrio hormonal. E como que a gente faz esse diagnóstico desse desequilíbrio hormonal? Qual que é a queixa dessa mulher? A primeira queixa que essa mulher tem são os calorões. A mulher lá Aham. da entrada no climatério, ela começa a ter alterações de memória. Isso porque a gente tem o córtex pré-frontal aqui que regula através do estrogênio toda a nossa conexão, a falha de memória acontece aqui no córtex pré-frontal. A gente tem um impacto nessa fase também da amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela vai sofrer com essa diminuição também do estrogênio e o Uhum. tronco cerebral também com essa diminuição do estrogênio. Então, quando a gente está em desequilíbrio hormonal, altera todo o nosso corpo. Por isso que surge aí a depressão, a ansiedade, a osteoporose, a osteopenia, tudo em função desse declínio hormonal. Sim. E a famosa névoa mental, né? Que as pessoas falam que sentem muito na questão desse desequilíbrio hormonal. E aí, muitas das questões, né, que as pessoas ficam em dúvida, até quando a gente abriu, né, nós abrimos as caixinhas, em relação a como fazer essa reposição. Gente, uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender é que também existe a diferença ali entre a reposição hormonal bioidêntica e existe diferença entre os esteroides anabolizantes. Então, isso é muito sério, porque aqui mesmo no meu Instagram tem muitas pessoas que praticam atividade física, que fazem, né, atividade física e confundem. O hormônio bioidêntico, não é? Vocês podem confundir a terapia, né, hormonal, ali, a reposição hormonal, com oxandrolona, com estanozolol, com nandrolona, né? São completamente diferentes. É sintético. Então, né, doutora? Exato. Então, as pessoas confundem muito isso. A molécula não é igual. Você pode explicar melhor do que eu, né, Olha, para elas. o que acontece? O que é o hormônio bioidêntico? Ele pode ser bioidêntico, é aquele que o nosso corpo tenta imitar o nosso corpo. Nós temos dois tipos de hormônios bioidênticos. Ou eles são naturais, chamados isomoleculares, que são muito próximos ao que a gente fabrica, ou seja, quando a gente faz o uso do hormônio bioidêntico isomolecular, eu estou imitando a molécula que eu fabrico. Então, eu tenho Sim, menos efeitos adversos. E eu posso ter hormônios bioidênticos sintéticos. Esses sintéticos são fabricados em laboratório. Ou seja, eu tenho uma dificuldade em assimilar melhor esses hormônios sintéticos, porque o meu corpo não reconhece. Eu sim, faço uma analogia muito interessante. O que é o hormônio natural? Quando você vai na concessionária, você vai comprar o teu carro, você ganha duas chaves. A original e aquela semelhante à original que é a chave reserva. é. Então, se você perder uma, você tem uma exatamente igual à outra. Esse é o hormônio bioidêntico isomolecular. Quando eu tenho Uhum, sintético, é como se eu tivesse perdido as duas chaves, chamo o chaveiro, ele vai me dar uma chave igual, porém diferente. Então, sim, esse é o sintético. Ele vai funcionar, porém eu vou colher um pouco mais de efeitos colaterais. sim.
E Tem sempre é importante ter o acompanhamento, porque vai ser. Gente, isso é muito importante de falar também, doutora, porque as pessoas pensam que o que a amiga usa é o que ela pode usar. E jamais. isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Né? Então, eu que vejo, às vezes, né, lá na farmácia, lá na Sagioro, às vezes as pessoas chegam, porque minha amiga está usando isso, eu queria usar também. Gente, não Não, é para todo mundo. Principalmente se tratando de, né, de hormônios, de reposição hormonal, que precisa ter uma prescrição médica, tá? Tanto a oxandrolona, a nandrolona, o estanozolol, que são sintéticos, quanto essa reposição de hormônios bioidênticos, precisa ter uma prescrição médica, precisa ter um acompanhamento, porque tudo isso tem os prós, mas também tem os contras, né? Tem ali, tudo tem é, o positivo e o lado negativo, dependendo de cada caso. Isso é muito sério, então precisa ter um acompanhamento de um especialista, de uma pessoa que tem capacidade de fazer o seu acompanhamento, né, de forma correta, as doses corretas. A dose que é para mim não é a mesma que é para a doutora Raquel, a dela vice-versa, né? Então isso é muito importante da gente falar também. foi muito bom você tocar nesse assunto, porque a gente tem que falar sobre exames. Sim, Quando eu vou mexer no meu corpo em alguma coisa em relativa a hormônios, eu preciso ter os meus valores, é, basear aquela prescrição nos valores daquela paciente, ou seja, a individualidade bioquímica. Nós não somos iguais, sim, cada um tem uma bioquímica diferente da outra. Então, às vezes, o que serve para um não serve para outro. Então, eu tenho que olhar meu passado, se eu tenho caso de câncer na família, se eu tenho doença cardiovascular prevalente pelo lado materno e paterno. Ou seja, são várias coisas que a gente tem que avaliar antes de prescrever um hormônio. Não dá para usar igual as pessoas às vezes usam uma dipirona. Então, não é, é a mesma coisa. Então, o hormônio, ele implica em realmente você ter conhecimento. Por isso que a gente ainda tem um baixo número de prescritores de terapia de reposição hormonal, porque requer do médico um estudo muito mais profundo. Não é sim, só olhar o paciente, dar um protocolo e passar. Então, a gente precisa analisar. é, Lembrando, né, falando sobre esse aspecto, é importante falar que o melhor exame que a gente tem para avaliar os hormônios são os hormônios salivares. É o exame salivar. Inclusive aqui em Juiz de aham, Fora, a gente tem o Lemos Laboratório, onde eu faço os meus cursos de hormônios com eles. Então, aham, lá você colhe a saliva, porque a saliva é o que vai ter a fração livre de hormônios, que apenas 2% de hormônios circula no nosso corpo. uhum, Então, se a gente for fazer o melhor exame para saber como realmente estão os nossos hormônios, o melhor exame é o salivar. Porém, a gente esbarra aí na questão do custo. sim, Mas a gente pode também fazer um check-up através do sangue. A gente pode fazer o pedido desses hormônios sanguíneos também, que a gente vai conseguir avaliar. sim, e isso aí é um fato também muito importante, porque em relação à questão dos exames, muitas pessoas falam, o meu tá normal, né? E Uhum. aí fala, o médico não passou nada, porque falou que tá tudo normal, que é a grande maioria dos casos que acontece, inclusive já até aconteceu comigo. E a minha testosterona estava 0,001, Entendi. mas só que eu sei olhar uma análise de exame, não tanto quanto outras pessoas, né? Porque a gente está sempre em aprendizado. Mas eu sei olhar que o meu exame não estava legal e que os meus sintomas não estavam bons, Sim. né? Então, a clínica é soberana. Então, mesmo que aquele exame esteja ali dentro do valor de referência, gente, vocês têm que levar de volta para o médico olhar, né? Para a pessoa que é capacitada, porque às vezes as pessoas vão lá até fazem o exame, doutora. E aí depois eles vão e falam, não, eu olhei, está dentro do valor de referência, está ótimo. E aí eu não volto lá, sabe? Para poder nem Exatamente. avaliar, não deixar o médico ver de volta aquele exame porque acha que está normal. E aí, gente, existe uma diferença muito grande entre aquele hormônio que está ali circulante no sangue e o que está na célula, né? E Sim, aí, e o seu sinal e o seu sintoma. O corpo fala com a gente o tempo inteiro. É só você querer ouvir, exato. né? E sempre tem que voltar com esses exames, porque a maioria das pessoas vão lá, faz o exame e depois não volta, né? E acha que porque está dentro do valor de referência do laboratório, tá ok. Não é assim que analisa um exame, gente, tá? Quem faz a Exatamente. análise é o profissional, não é você. E
hoje, o que que acontece? As pessoas estão muito. A própria medicina, ela está muito dependente de exames, é Sim, exame dependente. E, na verdade, quando a gente vai avaliar o desequilíbrio hormonal, o que que é mais importante? O que você sente. Então, sim, os próprios guidelines, eles falam, o diagnóstico é clínico. Então, o que você tem a me dizer? É muito mais importante do que somente eu olhar para os exames. O exame é complementar, ou é, seja, ele é a última coisa que vai chegar depois das suas queixas. Então, primeiro você traz as queixas, para depois uhum, a gente fechar um diagnóstico e, em cima desses resultados laboratoriais, a gente poder montar um plano terapêutico em sim, cima dessas queixas e dos exames. Ou seja, é um conjunto de substâncias que a gente utiliza para poder fazer uma boa prescrição hormonal para aquele paciente. sim. E aí, gente, também tem os tipos de, como a gente vai colocar, né? Como no caso a doutora vai colocar esse hormônio para vocês. Aí tem esse transdérmico que você falou, né, doutor? Que aí você vai passar todos os dias, você vai lá no mesmo horário e faz a aplicação desse gelzinho. Então ele vai num gelzinho, por exemplo, lá na Sagioro, geralmente a gente costuma utilizar o Pentravan, que tem uma absorção melhor, né? Tem alguns também que são nanotecnologia, aí varia, né, do tipo de gel que o médico prescrever. Mas é importante também falar desses tipos, porque às vezes as pessoas falam, tem esse, mas não funciona. Funciona e funciona muito bem. Sim, Né? E aí tem a diferencial também, gente, porque pode ser que mesmo o médico analisando ali o seu exame, analisando o seu sinal, o seu sintoma, tudo isso, ele vai te passar uma dose. E pode ser que o seu corpo, em determinado momento, tenha uma reação àquilo. Então, às vezes, você fica mais nervoso, às vezes, né, tem alguns sintomas ali, principalmente no início, né, doutora? sim. Que até o organismo acostumar com essas medicações, né, com essa reposição. E aí, quando se faz ali o uso do gel, é muito mais fácil de você fazer uma redução de dose ou aumentar uma dose do que se você, por exemplo, coloca um chip, né? Sim, Que é o famoso chip da beleza, que as pessoas ficam aí querendo colocar. Se você coloca um chip, depois para tirar, gente, depois para você poder fazer ali uma modulação daquilo que você já está no corpo. É muito mais difícil do que você fazer da forma que é mais natural ali, com esse hormônio que é adequado ali para o corpo, certo? certo. Mesmos os guidelines hoje mais atuais, os estudos principais, igual teve esse congresso de medicina em Harvard, voltado somente para a menopausa, ele estabeleceu qual que é o melhor a melhor via hoje para a reposição hormonal é a transdérmica. Então a gente tem Sim. que seguir essas etapas. O que Uhum. acontece com os implantes é justamente isso. Às vezes a pessoa coloca 2, 3, 4 implantes e eu não sei se vocês sabem, mas a gente já teve de relatos, né? Na literatura fala de chip até no pulmão. Porque ele vai, dependendo ele pode andar nessa parte dessa circulação. Então, assim, o chip precisa do médico que tenha uma boa indicação, que realmente haja necessidade de você usar essa via. Mas, normalmente, quando é uma menopausa natural, a gente vai optar pela via transdérmica, que é a mais estudada e é que é a mais Sim, apoiada hoje pelos trabalhos. Então, os trabalhos apoiam a via transdérmica, tanto do sim. estrogênio quanto da progesterona. Muita gente não se dá bem com a progesterona via oral. Alguns trabalhos mostram que a progesterona precisa ser via oral. Eu já encontrei muitos trabalhos mostrando que tanto o estradiol, o estriol, a testosterona e a progesterona, elas devem ser utilizadas de forma transdérmica. E eu tenho Aham. resultados bem positivos com a transdérmica, porque você modula a dose. É o que você falou. Às É, vezes a gente começa com uma dose X, mas a gente precisa modular essa dose de acordo com a resposta que esse paciente vai ter. Lembrando que hoje, o que é preconizado? Doses cada vez menores. A gente não usa sim. doses muito altas, as doses estão cada vez menores. Então, a gente tem que ter esses cuidados na hora de estar tratando os pacientes. Aham. E um fato também que é interessante, assim, que é importante a gente falar, que é em relação à questão da tireoide.
né? A reposição ali dos hormônios, porque a melatonina, a gente já falou que ela está realmente ligada também. A melatonina, o T3, né? Todos esses, o DEA, são todos hormônios, inclusive, gente, o hormônio D, porque a vitamina D é um hormônio, para quem não sabe, se vocês tiverem Excelente. a vitamina D ela é um hormônio, e um hormônio extremamente essencial para a sua saúde hormonal. Assim como o T3, assim como a melatonina, que também é hormônio. Então, vocês veem que tem uma cascata toda aí. E se você for analisar a nível, né, olhando o corpo num todo, você vai ver que o ovário ele está recebendo ordem de todo mundo que vem aqui de cima, né? Exato. Certo? Nosso Ele, corpo está todo interligado. A é, medicina segregou muito o corpo. A cabeça de um lado, o aparelho reprodutor do outro, o aparelho digestivo. Na integrativa, o que a gente faz? A gente vai sempre estar avaliando no todo, porque está tudo interligado. sim, Tanto é que essa queda de produção de estrogênio impacta diretamente o cérebro. O cérebro e o ovário se comunicam. É importante uhum, falar isso porque na menopausa existe uma neurocientista chamada Lisa Mosconi, ela tem um livro, eu até deixo para vocês amanhã, posto para vocês, para quem tiver interesse, em ler esse livro. Essa neurocientista ela tem um estudo muito amplo, eu tenho um livro mostrando a correlação entre a queda do estrogênio, que acontece primeiro lá naquele ovário, e o desenvolvimento de Alzheimer. aham, Porque a falta de estrogênio no cérebro, como eu falei lá atrás, afeta a amígdala cerebral, afeta o tronco cerebral e afeta o córtex cerebral. Por isso que a mulher vai ter mais falha de memória, ela tem ansiedade, depressão, insônia, tudo isso está correlacionado aos desequilíbrios ocasionados por esse hipoestrogenismo que acontece lá no ovário, que deixa de produzir o estradiol, o estrogênio. Então, o estrogênio aham, é o maestro do corpo da mulher. sim, Por isso que quando a gente repõe esse estrogênio quando necessário, a mulher volta à sua forma natural do corpo, porque a falta de estrogênio ela vai deixar a mulher mais obesa, uma circunferência abdominal muito maior, risco de diabetes, risco de doenças cardiovasculares, osteoporose, osteopenia, tudo isso está associado à deficiência de estrogênio. sim, E a progesterona, que é a primeira a cair, é o que vai deixar essa mulher muito irritada. É a mulher que vai ter. Porque a progesterona é muito ansiolítica. Ela aham, atua lá no GABA, que a gente tem lá no nosso cérebro. Então, a mulher, quando tem deficiência de progesterona, é uma mulher que está muito estressada, que dorme mal, que ganha peso. Então, a gente tem que estar sempre entendendo dessas fases para poder ajudar essa mulher nesse período. sim. E uma que é, assim, a mais falada entre todas elas, principalmente aqui que eu recebo, que é a testosterona. Por quê? Ah, vamos lá no médico, aí vai lá, fez o exame, aí chega lá, o médico, a mulher não repõe testosterona, não. Gente, e assim, a testosterona, ela é essencial para tudo, Exatamente. Eu não né? sei se, né, se as pessoas sabem, mas a gente tem mais testosterona que o homem depois da menopausa. Porque Aham, primeiro cai a progesterona, lá no climatério. Estrogênio está normal, caiu a progesterona. Ou seja, a mulher perde primeiro a progesterona, por isso que altera. Na menopausa, depois que ela passou pelo período de 12 meses sem menstruar, ela está na menopausa. Aí ela tem uma queda do estrogênio. E por último, vai cair essa testosterona. Nesse congresso de Harvard, o que isso foi muito falado? Que a princípio se entendia que a reposição de testosterona para a mulher na menopausa estava somente relacionada à libido. Mas não, depois desse consenso, depois desse congresso de Harvard que aconteceu, tem o quê? Eu acho que uns 3 meses. Eu aham, acompanhei o congresso todinho. Então, o que se viu? Que a testosterona é de extrema importância porque você vai ter mais massa muscular, você vai ter melhor remodelação óssea, além dessas queixas do libido e tudo, a gente precisa realmente estar repondo a testosterona para melhorar a qualidade de vida da mulher. Então, esses é, três hormônios, eles precisam ser repostos. E outra coisa importante também da gente falar da janela de oportunidade. O que Harvard fala? Que nós temos uma janela de oportunidade. O que é isso?
é os primeiros 10 anos da menopausa. A mulher ficou Uhum. 12 meses sem menstruar, ela tem 10 anos para iniciar a TRH, que é a terapia de reposição hormonal. Uhum. Depois disso, eu posso continuar? Posso continuar. Eu falo que a terapia de reposição hormonal é até missa de sétimo dia, porque ela é para sempre. Você Sim. começa na menopausa e ela tem que te acompanhar. Por quê? Porque ela funciona como um grande preventivo de doenças psiquiátricas que podem surgir em função dessa queda hormonal, fraturas ósseas, ou seja, são tantos sintomas que a gente pode prevenir que não tem como a mulher hoje não entender de terapia de reposição hormonal e não ser Sim. oferecido para a mulher a terapia de reposição hormonal. E a maioria está descoberta, né, Fabrícia? É, Onde você acha esse tema? Onde você consegue debater sobre isso? Não tem. é. Não tem, e é o que você disse anteriormente, né? Que às vezes até os próprios médicos, muitos, até por questões também, assim, de já ter um certo preconceito antigamente em relação aos hormônios Uhum. né, que existia. Então, assim, muitos têm até receio, têm medo de se comprometer em passar uma reposição É hormonal, né? E aí causa não. do. Isso tudo aconteceu, foi até ótimo você tocar nesse assunto, porque teve um marco dentro da medicina que foi o estudo WHI em 2002. Esse estudo WHI, ele foi ele que diminuiu muito, drasticamente, as terapias de reposição hormonal a partir disso. Porque ele fez um estudo onde ele utilizou o estrógeno, que era um estrógeno sintético, da urina da égua, então é o estrógeno conjugado. A gente tirou, eles tiraram aquele metabólito e fizeram um estrógeno equino conjugado Uhum. e um progestágeno, medroxiprogesterona. Foram dois hormônios sintéticos. E aí esse estudo ele deu muito errado, porque essas mulheres sofreram eventos adversos muito grandes em função desse estudo. Então foi a partir desse estudo que se parou de fazer a terapia de reposição hormonal. Aham. Mas foi um estudo todo errado. E aí, Sim. esse mesmo grupo de cientistas que fizeram, de médicos que fizeram esse estudo e lançaram o WHI, que foi um marco para os hormônios, eles fizeram um estudo de 20 anos, onde tudo aquilo que eles falaram caiu por terra, demonstrando Aham. que o hormônio não dá câncer, que o risco de câncer é baixíssimo, mesmo com os hormônios sintéticos. Ou seja, Aham. tudo aquilo que foi falado naquele estudo e impediu que a terapia de reposição hormonal fosse instituída, que era para a gente estar longe. É. Aí parou-se ali e não se estudou mais e ninguém mais mexeu com terapia de reposição hormonal. Só que agora, com a mulher, hoje uma mulher de 50 anos é uma mulher que está ativa, está no mercado de trabalho, Sim. 40, 50 anos, é uma mulher que está aí, precisa de qualidade de vida, Aham. porque ela está em franco desenvolvimento. É É. só um marco da vida dela, a questão da menopausa, mas ela continua muito produtiva, entendeu? Sim. Um fato interessante também que eu tenho observado, né, em Uhum. vários casos, muitas mulheres tentando engravidar e com dificuldade. É claro que tem várias questões, né, envolvidas aí, é, várias coisas, né, picada, tipo de alimentação, que a pessoa, é a rotina, é o estresse, as mulheres, elas devido a essa questão do trabalho, de sempre querer se destacar no mercado, elas vão deixando essa gestação mais para frente, né? E aí, muitas pessoas vão para uma clínica para fazer fertilização, e muitas vezes, eu já atendi pessoas assim, inclusive, né, que estavam querendo buscar engravidar, só que eu pedi, quando eu fui para fazer essa limpeza do terreno biológico, não Uhum. tinha um exame. Então, assim, como não tem um exame para saber se a pessoa tem zinco, se ela tem cobre, se ela tem selênio, se ela tem o hormônio D suficiente no corpo para ela gerar uma criança? Então, como que essa pessoa vai para fazer uma fertilização sem ter a base? Exatamente. Entende? Eu E- tenho resultado bem positivo, eu posso falar por experiência, já tem 10 anos que eu trabalho com a medicina integrativa, que essa mulher, uma vez que a gente corrige todos esses desequilíbrios,
ela melhora em muito, porque ela está, na verdade, é subnutrida, Sim, entendeu? exatamente. Se corrige, melhora esse terreno biológico, limpa esse terreno biológico, dá os nutrientes necessários, o corpo responde. É Responde. até bonito. Então, eu tenho uma taxa de mulheres que conseguem engravidar só a gente fazendo esse tipo de intervenção é até bastante alta. Aham, Porque você corrige, a pessoa vai engravidar. é, Então, é isso. É importante hoje a gente ter um entendimento que o estilo de vida da gente, ele é o principal. Se a gente não sim, tem um estilo de vida que a gente preconize como saudável, você fazer atividade física, você se alimentar, nutrir, na verdade, é, escolher ser seletivo com bons alimentos, ter bons relacionamentos, que isso também é a questão emocional, ela é muito decisiva na nossa vida. Não adianta sim, nada você fazer tudo certo, mas você vive um relacionamento que é um relacionamento que te traz muito prejuízo emocional, isso também uhum, vai afetar demais a saúde, é, principalmente a saúde da mulher, dessa mulher que já trabalha fora, tem excesso de responsabilidades, é filho, é casa. Então, se você ainda, no meio disso tudo, você ainda sobrevive diante de um relacionamento que não é bom, que não é saudável, a sua chance de adoecer também é muito grande. inclusive libido, né, gente? Que a maioria reclama, né? Que a Exatamente. maioria reclama que está com baixa libido. E a libido da mulher é diferente da libido do homem também, né, doutor? Completamente diferente. Completamente. A mulher precisa de incentivos, é muito diferente. Então, às vezes, não é só a questão da testosterona, como a gente já falou, né? Que a testosterona não é só a libido. E não é só a questão hormonal também, tem muito essa questão emocional interligada. O nosso corpo é corpo, mente, espírito. A gente precisa estar sempre alinhando isso tudo. Eu sempre falo isso para os meus clientes na consulta, sabe? Porque a gente precisa estar com isso tudo, tentando equilibrar ali, né? Para poder ficar com o organismo todo certinho, sabe? Essa parte da neurociências, do neurocomportamento, eu também trago isso muito para as minhas pacientes, porque o homem tem um cérebro que é regido pela testosterona. E a Aham, testosterona, quando o homem ele se liga afetivamente a uma mulher, a relação para ele tem um aumento de dopamina. Ou sim, seja, para o homem, aquela conexão se baseia, falando a grosso modo, quando ele está comprando um carro, quando ele aham, está satisfazendo alguma necessidade dele. Já a mulher, a gente tem a ocitocina, que vai fazer a sua ligação afetiva pela ocitocina. Então, a ocitocina significa vínculo. Por isso que eu passo para as minhas pacientes muita ocitocina. aham, As pessoas estão carentes de ocitocina e a ocitocina é que promove o vínculo afetivo. Então, com o estresse sendo um marco muito grande nos últimos anos na vida da mulher, ela está perdendo todos esses hormônios muito cedo. sim, Lembrando que a partir de 35 anos, todas nós já entramos em declínio hormonal. Isso aí, independente dos fatores ambientais. Porém, gente, ninguém é refém da sua genética. A gente uhum, pode trazer uma genética conosco, mas a gente pode silenciar esses genes ou a gente pode ativar os genes. É igual uma arma. Tá é, lá, a gente pode apertar o gatilho ou deixar ela guardadinha dentro do armário. Então, o que aperta o gatilho para você manifestar a sua genética é o seu estilo de vida, é é, o ambiente. Então, se você exatamente, tem que se perguntar qual que é o ambiente que você vive, como que é esse ambiente, tanto em relação à questão mental, física, tudo, como que é esse ambiente que você está exposto? Isso é a é, epigenética. Então, ninguém é refém de sua genética hoje. A gente pode silenciar os genes ou a gente pode ativar os genes das é, doenças. exatamente. Eu sempre falo isso para elas também, né? Porque a gente não é, ah, porque a minha mãe, igual as pessoas falam, ah, porque na família ah, minha mãe teve câncer. Ok, tem, está no DNA, né? Sim, Mas o que que você está fazendo para que isso não se manifeste no seu corpo? exato. Ah, eu não faço atividade física, eu como mal, só gosto de comer lanche e macarrão e só carboidrato e não tomo água direito. Então, assim, tudo isso influencia na saúde, né? No equilíbrio Demais. desse organismo. É a
genética, ela É, genética. está afetando os nossos genes. Então, enquanto a gente não tiver esse pensamento, a gente não raciocinar em termos de saúde, desta forma, nós vamos ficar vendidos a remédios, a sintomas. Cada É, sintoma é um medicamento. Então, tratar de saúde, gente, é muito mais abrangente. Você tem que pensar muito mais fora da caixa e entender que para você ter saúde, eu costumo falar que quando que é que a gente tem saúde? Quando os nossos órgãos eles estão em silêncio. aham, Quando a gente tem saúde, você não ouve seu coração bater, o seu intestino funciona, tá tudo em paz, você nem dá conta que tem tudo funcionando aqui. é, Isso é saúde. Agora, ao passo, quando você está doente, você vai ter um ataque cardíaco, é um intestino que não funciona, é um cabelo que cai, a unha que fica a fraca, unha que está fraca, ou seja, os é, sintomas começam a aparecer. E tudo é hormonal, nós somos um ser hormonal. E também metabólico, né? A gente tem que fazer esse pensamento abrangente a respeito da saúde. sim, com certeza, né? É, deixa eu ver aqui o que eu anotei até para te perguntar. Ah, tá. É o limite de idade para reposição. Não tem, porque, né? Quanto antes a pessoa começar a analisar isso, é melhor, né? Desde criança, igual a gente já falou lá no início. É, que pode ser utilizado em qualquer fase da vida, né? Com a Sim, orientação profissional, sempre com lembrando. orientação, ideal para quem está no climatério, o ideal é fazer a consulta no climatério. Sim, Porque no climatério, o médico que trabalha com a terapia de reposição hormonal, ela já vai ter condição de avaliar se você precisa repor essa progesterona. Então, lá no sim, início dos sintomas, não importa quando surjam, você já começa a sentir que você não está bem, que você tem uma labilidade emocional muito grande, uma mulher que está mais irritada, ela vai notar no corpo dela que ela realmente ela não está como ela estava antes. sim, Então, esta é a hora de você procurar um bom profissional para poder te orientar. E aí, a partir disso, a gente inicia. Talvez lá no climatério você já precise repor essa progesterona. E é, aí, em seguida, a gente vai, né, dando continuidade ao tratamento. Depois vem a reposição com o estradiol, que é extremamente importante, mas vai acontecer numa segunda fase. Então, às vezes, a sim, gente precisa conjugar nessa segunda fase o estradiol, o estriol e a progesterona. E numa uhum, terceira fase, a gente vai colocar o quê? A testosterona, que é o terceiro hormônio a cair. Às vezes, a gente precisa iniciar isso tudo antes, às vezes um pouco depois. Isso vai depender de mulher para mulher. sim, claro. Entendeu? É, então, assim, eu acho que aqui, por enquanto, é isso. Assim, o pessoal, tinha uma dúvida que eu vi aqui, deixa eu ver aqui. O pessoal colocou aqui alguma dúvida. O que a gente tem que lembrar é que sempre, gente, o hormônio ele está trabalhando a favor da saúde, né? Você vê que, Sim, assim, a época que a gente tem mais hormônio é quando a gente está mais, né, na fase de adolescência, sabe? Então, sim. é muito importante. Ó, em quanto tempo a pele absorve o hormônio quando passamos na pele? Fico com receio de passar para as pessoas. Mas isso é muito importante, até para quem tem animalzinho em casa, né, gente? Né, doutora? Porque às vezes eu tenho gato, por exemplo, se passa e o gato encosta, não pode. Pode falar. Exatamente. Porque a gente tem que ter. Foi ótima pergunta, excelente, porque É, existe o risco de contaminação cruzada. Esse risco da gente passar para o parceiro ou passar para o animal de estimação é pela contaminação cruzada. Por isso que existem locais específicos para a gente passar esses hormônios. Eu oriento sempre você passar atrás do joelho e a aham, área sem pelo. Por exemplo, o estradiol, você pode passar no abdômen. Geralmente é bom que se passe de manhã, entendeu? Porque você vai estar com o parceiro à noite, sempre tendo esse cuidado. A progesterona, o ideal é que a gente passe à noite, mas também tem que ter cuidado com a contaminação cruzada. Essa absorção, na verdade, ela vai ocorrer ao longo do dia, não é igual um comprimido que você tomou o comprimido, passou, acabou. Não. O hormônio ele vai ficar depositado ali na sua pele e vai sendo absorvido devagar. Por isso, o risco de contaminação cruzada. Por exemplo, o dia que você vai ter relação, você não passa o hormônio, que não dá uhum, tempo
tempo de você processar isso e não passar para o parceiro e vice-versa. O parceiro sim, também, se estiver utilizando uma testosterona, ele também vai passar. O ideal é que naquele dia você não utilize hormônios. E quando for passar no seu dia a dia, depois do banho, em áreas sem pelo, atrás do joelho, sempre alternando. Um dia você passa no lado direito, outro dia no lado esquerdo, e aí vai. São locais que é muito difícil de você ter contato com alguém. Já no braço, que também é um local que se pode passar, no antebraço, você pode passar. Mas é um local muito fácil de você fazer uma contaminação cruzada e vai estar disseminando esse hormônio para quem estiver aí com você, abraçando, beijando, seus filhos. Então a gente tem que ter aham, esse cuidado. Foi uma ótima pergunta, realmente. sim. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Ah, o hormônio D atrapalha o sono se tomar à noite? Sim. E o ideal é que se tome a vitamina D, o colecalciferol, sempre no almoço. Eu oriento os meus pacientes a fazerem a suplementação junto com o almoço. Eu, por exemplo, eu prefiro estar com o estômago cheio, é muito melhor você fazer a suplementação no intervalo ali, você está almoçando, toma um pouquinho de líquido e e utiliza, né, os seus suplementos. Porque você vai estar agregando ao alimento aquela suplementação, o seu corpo vai entender que você está com os nutrientes nos alimentos. Então é Aham. muito mais confortável. Eu, pelo menos, me sinto muito mais confortável. É, Com exceção de alguns que a gente tem que respeitar o horário. isso. Mas a suplementação junto com o alimento, com o estômago cheio, ela causa mais conforto, eu acho. Sim. E também lembrando que o hormônio D, né, ele é lipossolúvel, então o ideal é porque ele precisa de gordura para ser absorvido de uma forma mais adequada no organismo. Tanto, Exatamente. tanto o hormônio D quanto a vitamina A, né, a vitamina E, a vitamina K2, que é extremamente importante também, né, o uso com, inclusive, né, com a vitamina D, dependendo do caso. Então, o ideal é que se use junto com uma fonte de gordura, né? Exato. As lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K. Eu sempre Sim, faço uma fórmula só com as lipossolúveis, que a maioria das pessoas está carente da vitamina D, então nem se fala. é, Vitamina D dos meus pacientes eu mantenho de 80 a 100. Não sim, existe toxicidade igual as pessoas pensam. Vitamina D é uma outra live que eu gostaria de fazer com você, porque eu trabalho com o protocolo Coimbra. sim, Fiquei com o doutor Coimbra 2 anos em São Paulo, só trabalhando com o protocolo. Então, a vitamina D, ela é um estudo imenso também, muito abrangente, que a gente precisa entender para poder tratar diversas doenças. Então, a vitamina D, hoje, por a gente viver, para a gente estar em locais fechados, as pessoas não tomam sol. é, Uma outra questão, as pessoas utilizam muito protetor solar. sim, Isso vai bloqueando o sol e a vitamina D das pessoas está muito baixa. Para vocês terem uma ideia, inúmeros estudos foram lançados que as pessoas que morreram de Covid eram pessoas que estavam em déficit severo de vitamina D. Então, se você exatamente. quiser fazer a regulação gênica, se você quiser silenciar os seus genes, você precisa de um bom nível de vitamina D no seu sangue. É, exatamente. Eu gosto de Ela é super colocar assim importante. também, a D, A, E e a K já, né, num veículo oleoso para que fique mais fácil para absorver. Absorver. É bem Exatamente. melhor. Inclusive, tiveram perguntas também durante a semana na caixinha, né, como fazer, se tem como fazer um ajuste hormonal também de forma natural, sem precisar fazer o uso do hormônio. Existem isso tudo que a gente está falando para vocês, porque o nosso corpo é nutriente dependente, gente. Então, se você está com déficit de nutriente, né, o seu corpo não vai manter esse equilíbrio. Então, tudo isso que nós falamos, que é a melatonina, o T3, que aí já é o hormônio também, a melatonina também, o hormônio, mas às vezes você até consegue comprar, né, ali 0,21 Uhum. miligrama para poder ajudar no sono, o zinco, o selênio, o hormônio D, tudo isso daí é uma cascata para que você consiga produzir hormônio. A prática da atividade física. Aí existem alguns nutracêuticos, né, que eu geralmente, como eu não prescrevo, não posso prescrever hormônio, eu vou utilizar as ferramentas que a gente tem no mercado que ajuda, né, Uhum. nesse suporte.
Então, tem o Hormona, que é um nutracêutico que eu uso muito para a saúde da mulher, que ele é rico, né, em antioxidantes e ajuda a modular a progesterona, a testosterona, dá um conforto, diminui fogacho. A amora, que todo mundo ali já está acostumado, né, com ela, que já é coringa para a saúde das mulheres. O cobalto, que também, né, é um mineral extremamente importante aí nessas reações do organismo, tá? Tem o EVA, que é um produto da Fagron também, que foi lançado recentemente, que é para tratar a saúde ovariana, justamente por conta dessas questões das mulheres deixarem para ter filho por mais tempo, né, mais velhas. Então, assim, tem muitas oportunidades que a gente pode fazer, né, também dentro dessas reposição de nutrientes, para ajudar nesse suporte do organismo. E principalmente a atividade física, porque a atividade física por si só também já ajuda nessa produção da testosterona, né? Sim. Então, o que acontece é que a gente realmente precisa, se a gente for pensar em termos reprodutivos, nós quando nascemos, nós nascemos com 2 milhões de folículos dentro daquele ovário. E a Uhum. partir dos 35 anos, esses folículos eles vão declinando e aí a gente chega próximo aí da menopausa com algumas centenas somente de folículos. Então a gente tem que proteger esse ovário. Então hoje a gente tem muitos nutracêuticos que proporcionam benefícios em cima da saúde ovariana, antes de Sim, chegar uma falência completa. O que está acontecendo hoje, por causa dessa deficiência de nutrientes das pessoas, principalmente das mulheres, essa falência ovariana está ocorrendo cada vez mais cedo. é, E uma vez que eu entro em falência ovariana muito cedo, as minhas chances de ter um filho fica muito mais difícil. Então eu tenho que realmente, cada vez mais cedo, cuidar da saúde e manter essa nutrição adequada e utilizar nutracêutico, igual você falou. Temos aí a maca peruana, o feno é, grego, o EVA, que é muito bom, temos o hormônio. O hormônio foi um lançamento que mexeu muito com quem trabalha com suplementação, porque a gente viu sim, muitos benefícios do hormônio ali para a saúde mulher. Enfim, a gente tem muitos estudos e tem muitos tratamentos disponíveis, mas que, como são poucos os médicos que trabalham com essa parte, né, de suplementação, na é, nutrologia, então a gente ouve pouco. Não tem só esses medicamentos de farmácia disponíveis. A gente tem um universo muito grande dentro da é, medicina, com trabalhos muito importantes, apoiando as prescrições e que as pessoas desconhecem. Mas sim, a natureza, eu falo que a farmácia de Deus, Deus não ia deixar a gente estar aqui nesse mundo totalmente desprotegido, sem nada para tratar a nossa saúde, dependendo só de laboratórios. exatamente. Eu sempre falo isso. Como que Deus deixaria nós aqui só dependendo de moléculas químicas? Não é. Tem várias coisas. A saúde hepática, eu falo muito, as pessoas estão com o fígado. A mulher precisa também cuidar do fígado. Se Sim, o meu fígado está muito intoxicado, não tem uma boa produção hormonal. O meu é, lipidograma fica alterado, os meus hormônios ficam alterados. Então, nós temos aí a silimarina, o cardomariano, o NAC. O NAC sim, é excelente, é um antioxidante. Se você tem muitas alcachofra, manchas na pele, tem muito melasma, a gente tem aí glutationa, o NAC, com estudos maravilhosos para melhorar a sua saúde hepática. Ou sim, seja, a gente tem que ir tratando o corpo humano com boas ferramentas para a gente voltar a ter saúde, exatamente, isso né? mesmo. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Ok. Não, por enquanto não. Alguém tem mais uma pergunta aí, gente? Se tiver, manda aqui pra gente. Deixa eu ver. Renata, oi Renata, boa noite. Deixa eu ver quem está aqui. Elizabeth, olha lá. Não sabia, agora é bom que já está sabendo. Novidades. A A Jane, Jane. Lara, Sagioro. Ó, na Sagioro tem isso tudo, tá, gente? Na Sagioro, A Larinha manipulação, a gente manipula tudo. entrou. Clara, é. Para A minha Lúcia, filha, que faz medicina, está no é. terceiro período. Lúcia. Ah, Bastante gente aí. tem.
Ó, sobre a reposição hormonal da demência. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário, excelente pergunta. Esse livro que eu falei para vocês, dessa neurocientista Lisa Moscone, amanhã eu vou postar aqui nos meus stories, vou deixar esse livro para vocês. Ela fala uma das causas principais de Alzheimer, que a mulher tem uma estatística para Alzheimer muito maior do que homem, é justamente por causa desse declínio de estradiol no nosso cérebro. O que diferencia o cérebro feminino do cérebro masculino é justamente o tipo de hormônio. O homem Aham. vai ter o quê? Um cérebro regido pela testosterona, por isso que as reações comportamentais do homem são mais agressivas, porque ele Sim. tem testosterona para isso. Já a mulher, ela tem estradiol. Então, essa queda de estradiol já foi feito um trabalho muito interessante com o PET scan, mostrando várias áreas que ficam afetadas pela falta de estrogênio. Ou seja, quem Aham. que produz estradiol no nosso corpo? O nosso ovário. O ovário para de produzir, a gente vai ter um resultado de exame laboratorial com FSH maior do que 30, um estradiol menor do que 30, ou seja, sobe o FSH, ou seja, ele para de ter resposta ao estrogênio, e o cérebro sem estrogênio, ele começa a ter o quê? Névoa cerebral. A mulher na menopausa, como que fica? Mesmo no climatério, ela briga com todo mundo, ela fica irritada, ela esquece, ela dorme Sim. mal, ela tem uma série de sintomas neurológicos que vão acontecer por causa desse declínio hormonal. E outra coisa, gente, o diagnóstico não é feito, ela muitas vezes vai parar na psiquiatria. Então, cuidado, que às É, vezes você tem um sintoma que pode estar associado ao seu declínio hormonal. Não é um problema psiquiátrico propriamente dito. Eu estou cansada de ver, Fabrícia, paciente chegar aqui com 3 classes de medicamentos psiquiátricos por causa dos sintomas. Quando você vai averiguar a idade, os resultados dos exames, essa mulher está entrando na sim. menopausa. Daí ela tem toda aquela coleção de sintomas. Climatério, menopausa, gente, é a coleção de sintomas. É. Daí, por isso que eu quero trazer muito esse tema aqui para vocês dominarem, vocês entenderem que é isso que acontece para poder serem bem tratadas. É. E, doutora, só da gente fazer, eu dentro do que eu consigo fazer já dentro da minha consulta, só com essa reposição de nutrientes, Sim, nutracêutico e as vitaminas, a gente já consegue ver uma regressão de sintomas, né? sim, E, sim. inclusive, de retirada de medicamento, claro, com o psiquiatra fazendo todo o acompanhamento, mas fazendo a redução, o desmame dos medicamentos por conta da paciente estar melhorando. E ela está melhorando por quê? Porque ela está sendo nutrida, né? Porque ela está entrando o corpo em equilíbrio ali. Então, assim, é tão maravilhoso isso, gente, que quando vocês começarem a entender e ver isso agindo dentro do seu organismo, você vê essa melhora significativa, é muito grandioso, não é? Muito A gente fica bonito muito feliz demais. de ver, gente. É muito bom, Muito bom. muito bom. Porque aquela pessoa que ela acordava cansada, ela já não acorda mais tão cansada quanto antes, né? Ela consegue fazer as atividades ali do dia a dia. Aquela pessoa que às vezes não conseguia levantar da cama no final de semana, só queria ficar lá na Netflix, comendo, pedindo iFood e tudo, ela já não fica mais daquele jeito. Ela consegue levantar da cama, fazer uma atividade, fazer um almoço em família, conviver com a família dela, porque às vezes a gente vê pessoas assim que estão, elas ficam tão, né, com sintomas tão agressivos, que elas já não conseguem nem ficar perto mais das pessoas que elas amam. Então, quando elas começam a se cuidar, elas começam a melhorar, e isso é muito maravilhoso, ter essa qualidade de vida, né? E é o básico que funciona. Eu É, sempre converso isso com as pessoas. Gente, o básico que funciona, uma boa nutrição, atividade física. A mulher na menopausa, só quero deixar aqui registrado para vocês. O que a OMS ela preconiza? A gente precisa de 250 minutos de atividade física por semana. Ou seja, se você é uma mulher que está aí com esses sintomas e nunca se exercitou, o momento é agora. Porque uma aham, mulher que não exercita na menopausa, ela tem o dobro de chance de ter esses sintomas com muito mais força, né? Esses sintomas vão sim, vir de forma muito mais agressiva.
Então, a atividade física é fundamental. Eu sou suspeita, eu amo fazer atividade física, quem me acompanha sabe. Eu não saio da, se eu pudesse, não saía da academia. Mas a atividade física ela vai se tornando uma prática que depois de um tempo a gente incorpora isso para a vida da gente e só traz benefícios. Então É, eu falo, gente, o melhor antidepressivo que tem é atividade física. Me salvou em várias fases da minha vida, onde eu tive aí as minhas baixas, porque todo mundo tem. Não é, tem essa. A gente tem fases da vida que a gente está muito bem, sim, tem fases que nem tanto, tem fases que você está mal. Então, a atividade física, ela, eu falo que ela cura a gente em todas as fases. E claro, é, fazendo tudo isso que você falou aí, da gente estar suplementando, da gente estar corrigindo. Eu faço screen de exames, eu faço um pedido bem completo de exames, onde eu avalio o sistema digestivo, avalio a questão hormonal, avalio a questão de vitaminas, minerais, a parte cardiovascular. sim, É importante extremamente avaliar tudo importante. isso, a parte endócrina, principalmente tireoide, que acontece muito equívoco, porque as pessoas utilizam Puran, Levoide, Sintróide. A gente tem hoje o hipotireoidismo de Sim, conversão, coisas que ninguém ouviu falar. A gente pode fazer uma live só sobre tireoide. O que é o hipotireoidismo de conversão? Você toma o pró-hormônio, que é o Puran, mas não converte para T3, que é o hormônio é, ativo. Se eu é, não tenho T3, gente, o meu corpo não funciona. A minha bateria do meu corpo, ela não existe. É a pessoa que está ganhando peso, fadigada, cabelo caindo, unha quebrando, ou seja, está faltando T3. Só tomar T4 não não resolve, vai resolver, não vai entendeu? resolver. Então, essas questões que a gente precisa estar atenta, né? Sim, exatamente. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, paciente da doutora Raquel. O que indica para testosterona baixa? Então, é, o que indica para testosterona baixa? Então, é o que a gente está falando aqui desde o início, né, doutora? São vários fatores que fazem com que essa testosterona vá baixando, né? Dos remédios aí para aumentar a testosterona é exatamente a atividade física, né? Além da questão hormonal de reposição, mas também tem todos esses nutracêuticos que nós falamos aqui, né? Que é a maca, o tribulus terrestre, zepimedium, o próprio hormona que eu falei, o EVA, tudo isso aí contribui. Só que isso daí, assim, o ideal, gente, é sempre que vocês procurem um profissional para fazer essa suplementação para Uhum. vocês. Porque, como nós falamos lá no início, é, nada é igual para todo mundo. Então, cada pessoa precisa de uma quantidade certinha de nutriente, tá? Certo? Testosterona, a gente vai suplementar, a gente vai corrigir essa testosterona avaliando todos os outros hormônios. Será que é Uhum, só essa testosterona que está baixa? A gente também não tem outros hormônios que também estão em queda? Quais são os sintomas que você tem que realmente justificam essa reposição de testosterona? Claro que cada caso é um caso, mas a gente tem que avaliar todos os sintomas e chegar num bom diagnóstico para fazer um bom tratamento. sim, exatamente. O uso da creatina em que ajuda a mulher na menopausa? Tudo, Muita coisa. tudo, Tudo, tudo. Gente, tudo. se eu pudesse falar aqui, o que você tem que usar? A creatina tem muitos estudos. Onde a É, gente tem mais estudos são a respeito da creatina, tanto para performance cerebral, muscular, não é só muscular, né, que as pessoas é, pensam, mas a creatina é um dos suplementos mais estudados na atualidade. é. Então, a creatina eu indico, principalmente para o idoso, Sim, tem uma tendência para sarcopenia. A creatina tem estudos maravilhosos que dá muita segurança para a gente falar, ó, tomem a creatina que ela é muito boa para é. E creatina é ótimo para memória, cognição, ganho de massa muscular, né? E aí tem uma creatina, inclusive, agora, que foi lançamento no último congresso que nós fomos da Consulfarma, que é a creatina Clonapure. Uhum. É uma creatina que ela não precisa do efeito de 21 dias, porque creatina, geralmente, gente, você tem que tomar para ela fazer um processo de saturação. Aí você vai tomando, a partir de 21 dias, ela começa a ter um cumulativo no organismo, para você começar a sentir esses efeitos. No caso da Clonapure, não. Ela é
Ela é uma creatina que ela tem uma tecnologia patenteada, diferenciada, trimolecular, onde você vai ter um resultado imediato. Então, você vai tomar uma dose menor com um resultado rápido, imediato. Então, ao invés de você tomar 3 gramas de creatina, você vai tomar só 1,8. 1,8 gramas dela corresponde a 3 gramas. E se você, né, aí você dilui ela ali na água, ou no suco, ou na água, né, ou joga direto na boca, mais raiz mesmo, né? E a diluição dela também é muito diferente de uma creatina monoidratada comum. Então, assim, ela é bem interessante, é uma que eu tenho indicado bastante, tenho tido ótimos resultados com ela. Então, assim, já tem pessoas, eu mesma experimentei, né? Pessoas que eu indiquei que também experimentaram, já sentiram diferença no mesmo dia, porque ela libera mais ATP, né? Que é para ajudar na energia da célula, tá, gente? O ATP, né? Então, você se sente mais energizado, você se sente com mais coragem, com mais vontade. Então, assim, é sensacional. Essa creatina é muito boa, tá? Além da creatina mal hidratada também, né? Que é muito boa, mas essa daí ela tem um diferencial, por isso que eu tô falando dela aqui, né? A Vitória, boa noite, irmã. Ó, um verdadeiro malabarismo Matheus de tudo. entrou. Oi, Matheus, meu filho também. É, ó, Renata tá amando a suplementação, se sentindo outra pessoa. Que bom, Ótimo. Aí, que coisa boa. É assim mesmo, gente. Quando você começa a sentir os resultados, né? Ai, maravilhoso. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Algum comentário aí pra gente? Onde encontro essa creatina? Lá na Sagioro tem. Sagioro tá aqui, ó. Aparece aí, Sagioro. Tá aqui na live. A Sagioro tá aqui. Já comentou aqui, ó. Vai lá, Cleide. Manda um oi lá para as meninas, que elas fazem a solicitação para você. Ela é sensacional, essa creatina, gente. Eu sou suspeita, porque, assim, dá muita diferença no resultado. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui não. Ok. Pronto. Acho que não tem mais pergunta, não, gente, né, gente? Ah, doutora Carla, maravilhosa. Que bom que você gostou. Lúcia, ó. Deixa eu te esperar lá sábado, hein? Vamos ver. Ó, a Dora Mar também é minha cliente, doutora Carla é minha cliente, ó, todo mundo aqui, a Lúcia. A testosterona, qual o melhor lugar para passar? A doutora falou, mas pode repetir, doutora. A testosterona a gente precisa passar em lugares magrinhos. O estradiol a gente precisa passar em locais gordinhos, tanto é que a gente pode passar na barriga. Então a testosterona, o ideal é passar atrás do joelho. Aí, No atrás do joelho, Dora Mar. Mas tendo cuidado, se for, né, a testosterona trans tendo cuidado de não ter a contaminação cruzada. Sim. Ah, uma coisa, e o adesivo? Aquele adesivinho que coloca? Sim. Mas Ele também, né? também, o adesivo você vai colocar na face posterior, né, do seu braço e vai ficar ali